Olá! Ontem nós estivemos, como nação, lembrando ou relembrando de um momento que certamente marcou a nossa história política, a nossa história econômica, os avanços, os progressos que temos têm a ver com esse episódio. Eu sei que no campo da história, como ciência, que busca respostas, há muitos questionamentos sobre esse episódio da independência do Brasil. Não vou entrar aqui nas questões acadêmicas sobre esse fato. Mas o fato é, hoje nós somos uma potência mundial e ocupamos aí um lugar de grandeza no ranking mundial de países que mais prosperam, que mais crescem. Temos um grande potencial de avançar ainda mais sobre vários aspectos e eu sei que isso tem a ver com esse momento de ruptura com Portugal, em que nós nos descobrimos capazes de gestão própria, de gerir nosso próprio recurso, de dar conta da nossa própria história. E tudo isso é muito bonito. É bonito de se ler, é bonito de se ouvir, parece até poético. E podemos até cantar, que ou essa nação se torna livre ou vamos morrer por ela. Mas a grande questão é que, olhando para a palavra de Deus e olhando para aquilo que encontramos na sociedade hoje, temos que fazer uma pergunta. Até que ponto, de fato, nos tornamos livres? Aliás, nos tornamos livres de quê e de quem? Talvez nos tornamos livres da ingerência de Portugal, talvez nos tornamos livres de um tipo de postura que nos escravizava, que roubava de nós o melhor que tínhamos e que, infelizmente, durante muitos anos predominou, mas olhando para uma outra perspectiva, ao que parece, ainda não somos livres. E é sobre isso que vou conversar com você e é esse o foco da nossa palavra. Porque apesar de estarmos livres economicamente e politicamente, não somos livres sobre outros aspectos da vida. E aí então, aonde vamos buscar essa tal independência? Para onde vamos deslocar o nosso exército? Com que espada vamos lutar? Ou com quem iremos lutar com essa espada? Então olha o que diz a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 e 36, assim afirmam: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Prestou atenção? Esse texto ele é muito claro em dizer sobre o conceito de liberdade que o nosso Cristo apresenta. O texto sagrado vai dizer, através aqui do evangelista João, que a única possibilidade de libertação ou de liberdade é o conhecimento da verdade. Olhando para a situação da nossa nação, por algumas perspectivas, podemos dizer que bom, avançamos e muito. É verdade. Alguns anos atrás, uma família simples, de pessoas assalariadas, não poderiam nem de longe ter um veículo, ter uma moto, um carro, uma casa própria. Então parece que avançamos bastante. Mas quando olhamos para o padrão moral, quando olhamos para o padrão também ético, o padrão espiritual da nossa nação hoje, somos muito mais escravos que éramos há alguns anos ou até mesmo séculos atrás. Somos muito mais escravos. Se formos olhar para os dados que nos são apresentados hoje, de várias formas, em vários momentos da nossa história, vamos perceber que o número de pessoas dependentes químicas no nosso país é tão grande que já tornou-se há algum tempo um caso de saúde pública. O número de adolescentes grávidas, o número de divórcios, olha que coisa interessante, comemorou-se em 2010 algo em torno de 353 mil divórcios. Um país que aplaude o divórcio. Estamos vivendo uma situação tão delicada em que você vai percebendo a corrupção em todas as instâncias, atingindo até mesmo a instância que deveria ser preservada, que é a fé. Você vai perceber que há uma prostituição generalizada de valores familiares, de valores morais, de valores éticos. E isto não podemos pensar sem olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz. Então, olhando para o perfil social da nossa nação, o que eu percebo, e eu creio que é fácil de qualquer pessoa perceber, é que nós somos mais escravos. Escravos de nossos vazios,
escravo de vícios, escravos de mentiras, de corrupção, escravos de violência, em que temos hoje uma nação que está presa dentro das suas casas, enquanto aqueles que perverteram a lei, que quebraram as regras, estão soltos e dando ordens. Estamos vivendo um tempo em que estamos ameaçados daquilo que era tão nobre lá atrás, o respeito aos pais, por exemplo, a honra aos pais. Hoje é muito comum a desonra aos pais, mas até para além disso, não só a desonra, é comum você ver relatos de filhos que mataram seus pais, né, até mesmo por ganância ou por outra razão qualquer. Então eu não consigo olhar para a minha nação, para o meu país, para a minha pátria e achar que ela é de fato livre. Ela o é, como eu dizia, economicamente, politicamente, mas ela não é livre quando o assunto é vida com Deus. É um país que ainda está escravo de muitas coisas. Ela não é livre quando os assuntos tangem para aquilo que é moral, para aquilo que é espiritual, para aquilo que é ético. E a Bíblia diz que não encontraremos liberdade até que encontremos-nos com a verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. A Bíblia diz isto. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo se coloca diante de nós como a verdade. E conhecendo a verdade, diz a palavra, nós de fato iremos nos libertar. Eu não estou nem de longe convencido que em algum momento teremos uma política pública tão forte que iremos resolver o problema, por exemplo, da prostituição infantil no Nordeste do nosso país. Não estou convencido, porque não se trata de uma ação só política, mas além disto, a Bíblia diz aqui que é preciso uma interferência divina, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é uma nação que conhece a verdade, que é liberta dos seus pecados, das suas mazelas, porque em última instância, todo o caos que nós vivemos nas várias esferas da sociedade estão ligadas a uma palavrinha, pecado. Não é o alvo de Deus para nós. Pecado no original significa hamartia, errar o alvo. Deus tem um alvo para nós e o nosso alvo tem sido errado. De forma em que só conhecendo a verdade poderemos de fato sermos livres, independentes. E o texto diz ainda, portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Aqui então fazendo um vínculo entre verdade e Cristo. Ele é a verdade libertadora. Não há ação humana capaz de libertar o homem de seus pecados. E todas as questões que nós temos de desajustes sociais, todo o caos social está em cima de uma única questão. Um homem que se perdeu, que se prostituiu, que esqueceu de olhar para o Criador e de lhe ser devoto, de ter uma devoção para com esse Criador e tê-lo como Senhor. E assim não somente orar o Pai Nosso, mas viver nessa dimensão, dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Em outras palavras, eu reconheço a paternidade de Deus, mas também reconheço a autoridade de Deus e quero que Ele reine sobre mim. Não quero viver escravo do pecado, mas eu quero viver debaixo da liderança de Deus e automaticamente eu serei livre. Não há possibilidade de comemorarmos uma tal independência, uma tal liberdade, tendo notícias de tantas mulheres sendo assassinadas pelos seus próprios companheiros, maltratadas, violentadas pelo seu próprio companheiro. Como podemos comemorar uma independência da nossa pátria? Como podemos comemorar tendo, na verdade, uma multidão de crianças esperando abrigo, porque foram agredidas, violentadas sexualmente, às vezes pelo pai ou pelo padrasto, embriagados e expostos a situações tão difíceis, na verdade, de miséria humana? Não podemos comemorar. Eu acho que iremos comemorar muito mais se em algum momento, de fato, a nossa nação reconhecer Deus como Senhor e se curvar diante dEle, entendendo que Ele é Deus sobre todas as coisas. Aí então a Bíblia diz que nós encontraremos independência ou liberdade. Porque se o Filho vos libertar, ou seja, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Reflita sobre isso, pense com carinho, porque ontem nós celebramos esse momento de independência da nossa pátria e nós esquecemos facilmente das tragédias que vivemos em todo o tempo e às vezes tragédias bem próximas de nós, às vezes dentro da própria família, talvez até com a sua própria vida. Automaticamente,
não podemos fechar os olhos para a realidade. Há uma realidade espiritual que nos chama a atenção para buscar a verdade, para buscar Cristo que liberta, para que então possamos algum dia comemorar e dizer, agora sim, somos uma nação livre, livre do pecado, livre da violência, da maldade. Parece utópico, e eu sei que em certa medida até o é, porque a plenitude que Deus tem para nós está na eternidade, não aqui, mas podemos experimentar um pedacinho do céu, uma amostra grátis do que Deus tem para nós na eternidade. Se uma nação servir a Deus, e se esse Deus for Senhor nessa nação, essa nação será feliz, é o que diz a Bíblia. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra e a entender esse momento da nossa história como nação, como povo brasileiro. Em nome de Jesus. Amém.